Castigar, muitas vezes, é um caminho mais fácil. É um caminho, às vezes, que você está tão focada em só castigar, só punir o mau comportamento do seu filho. É um caminho que talvez é mais fácil, porque resolve o comportamento ali naquele momento, mas que no outro dia o seu filho ele tem o mesmo comportamento de novo. Por quê? Porque não foi ensinada habilidade para ele fazer diferente. E o grande problema do castigo, mãe, é que quando você apenas pune, castiga, você tira o espaço dessas novas habilidades surgirem. Então, eu quero que você entenda isso, mãe, de verdade. Que quando você entender isso, vai virar uma chave aí na sua vida, vai virar uma chave na forma como você educa o seu filho, que tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Educar o seu filho, lidar com a birra e o mau comportamento vai ficar muito mais fácil quando você entende isso. Porque você vai tirar o espaço dos castigos, das brigas, das punições e vai trazer o espaço de quê? Do aprendizado. Que vai trazer o espaço de desenvolver as habilidades que o seu filho precisa vivenciar naquele momento. E quando eu falo que não é para castigar, talvez você está se pensando, poxa, Rosilane, mas então meu filho, quando ele se comporta mal, eu não vou brigar, não vou castigar, eu não vou punir. Mas e aí, então o que eu faço? Fica por isso mesmo? Não, mãe, não fica por isso mesmo. Você vai ensinar as habilidades que faltam, que o seu filho precisa aprender. E isso é muito mais valioso do que simplesmente fazer o seu filho sentir dor. E isso é muito mais valioso do que você punir o seu filho por ele ter se comportado mal. Isso é muito mais valioso, muito mais importante para a vida do seu filho. E eu tenho um exemplo de como você pode disciplinar o seu filho sem precisar brigar, sem precisar punir, sem precisar castigar. Você vai utilizar a partir de hoje as consequências lógicas, tá? Na hora de disciplinar o seu filho. As consequências lógicas é uma ferramenta incrível para gerar aprendizado no seu filho, para desenvolver habilidades que faltam na vida do seu filho, para gerar senso de responsabilidade no seu filho, para ele entender as consequências do comportamento dele, sem precisar vir um castigo, sem precisar vir uma punição. Então, quando, por exemplo, o seu filho se comporta mal, ele bateu no coleguinha no parquinho, ou ele teve um ataque de fúria e quebrou objetos da casa, você vai tirar os castigos, vai tirar as punições, você vai usar agora as consequências lógicas. E as consequências lógicas, elas são eficazes demais, tá, gente? Eu utilizo aqui na minha casa, em todos os meus atendimentos, quem é mãe presente sabe, utiliza no dia a dia e vê realmente resultados, tá? Então, anota aí quais são os 4 R's da consequência lógica para você começar a colocar em prática hoje com a sua criança, tá bom? As consequências lógicas, primeiro precisa ser relacionada à consequência. A consequência que você vai aplicar na vida do seu filho, que vai desenvolver habilidades, que vai desenvolver senso de responsabilidade, ela precisa ser relacionada ao comportamento. Por exemplo, se o seu filho bateu em alguém, bateu em um coleguinha no parquinho, ele brigou com um coleguinha no parquinho, qual que seria uma consequência que fosse relacionada a esse comportamento? Será que seria interessante eu deixar o meu filho uma semana sem tablets porque ele brigou no parquinho? O que tablet tem a ver com a briga no parquinho? Tem nada a ver. Então, não é relacionado. Então, se a consequência precisa ser relacionada à briga, o que eu posso fazer? A consequência pode ser a criança não ir no parquinho no dia seguinte, ou a criança ter que ir lá e reparar o erro dela, pedir desculpa de alguma forma. Qual que é a consequência que você vai utilizar com seu filho que seja relacionada àquele comportamento? Isso gera senso de responsabilidade. O outro R das consequências é que ela precisa ser respeitosa, tá? As consequências lógicas, elas não são meios punitivos, tá? Elas são meios de aprendizado. Então, a consequência lógica precisa ser respeitosa, ou seja, quando você vir trazer a consequência para o seu filho, você não precisa vir gritando, brigando, ameaçando, ou com um tom de humilhação, ou tom de falta de paciência com o seu filho. Para ela ser respeitosa, você precisa estar calma, você precisa estar mansa, você precisa estar no controle das suas emoções para você levar essa consequência para o seu filho.
senão acaba virando um ato de punição. Porque você pega a consequência lógica e aplica ela de uma forma desrespeitosa, isso é também um mero ato de punição. Então, não é sobre isso, tá bom? Então, a consequência ela precisa ser relacionada, respeitosa e razoável. O que seria isso, Roslane? Bom, se a consequência é eu deixar o meu filho sem ir no parquinho porque ele brigou no parquinho, seria razoável eu falar com ele que ele vai ficar um mês sem ir no parquinho? Talvez nem eu daria conta de sustentar essa consequência. Então, tem que ser uma consequência que eu sei que meu filho dá conta de cumprir e eu também de monitorar e fazer com que ela se cumpra, ok? E, por fim, o último R precisa ser revelada a consequência sempre que possível. Então, se você avaliou o cenário e viu que esse comportamento ele se repete com frequência, você já senta com seu filho e já conversa. Filho, estamos indo no parquinho agora. Se acontecer de você brigar com algum coleguinha, de você bater em algum coleguinha no parquinho, você vai ter como consequência tantos dias sem voltar no parquinho. Isso é um exemplo de uma consequência lógica, tá? É uma consequência relacionada, é uma consequência respeitosa, é uma consequência razoável que vai dar conta dele cumprir a quantidade de dias e uma consequência revelada com antecedência. Quando você aplica as consequências lógicas, você dá a oportunidade para a criança realmente entender, processar o seu senso de responsabilidade e o senso de consequências do comportamento dele.